No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o lápis grafite, que é um dos materiais iniciais para quem deseja trabalhar com o desenho naturalista. O grafite ele é um mineral, né, um derivado do carbono, e vocês vão estar encontrando ele à disposição no mercado ou em pó, ou em barrinha, né, ou em lápis. O que a gente vai utilizar para o exercício é o lápis, né, que ele pode ser adquirido avulso ou em estojo com diferentes durezas. Então, para nossa escala tonal, a gente vai estar traçando tirinhas, né? Onde a gente vai estar testando dentro da dureza do nosso grafite quantas tonalidades eu vou conseguir, tá? Quem conseguiu mais de um lápis grafite, né? Vai estar fazendo a escala, uma tirinha para cada lápis que tem. Quem não conseguiu lápis profissional, pode estar fazendo essa tirinha como lápis escolar. Geralmente o lápis escolar, ele é 2B ou B, né? Vamos testar? Vamos lá fazer a nossa tirinha de escala tonal? Minha sugestão para estar fazendo o exercício de escala tonal é utilizar um papel de gramatura 180. Eu tenho aqui um bloquinho da Fabriano, né? Esse Fabriano escolar de textura lisa, tá? Ou se vocês preferirem, pode estar utilizando um papel em tamanho A2, né? Uma sugestão também seria o Bristol, né? Que ele é um papel liso. Se vocês optar por utilizar o tamanho A2, vocês podem estar realizando a escala tonal num ladinho dele e deixar o outro espaço para os exercícios posteriores. Então, para fazer o exercício de escala tonal, é importante que vocês tenham em mãos uma régua para a gente estar traçando as tirinhas, onde a gente vai trabalhar com o grafite. É fundamental também que os lápis eles estejam, né, com as pontas bem afiadas. Podem estar utilizando um estilete para fazer essa ponta bem grande. A lixa de unha também, ela auxilia pra gente estar polindo essa ponta, né? Deixar essa ponta bem uniforme. Outra sugestão para vocês estar utilizando é a borracha limpa-tipos, que é essa borracha maleável, que é uma borracha super macia, que ela não vai rasurar o papel, não vai deixar farelo de borracha na tua folha. Ou caso vocês não conseguirem, pode estar trabalhando também com uma borracha plástica, né? Mas tomar um cuidado para ter um pincel desse tipo trincha, quando precisar apagar, vocês podem varrer o farelinho de borracha, né, para não passar a mão em cima do desenho, né, para não estar borrando o desenho. O esfuminho também, que vai auxiliar, né, a gente a esfumaçar esse grafite, para deixar ele mais uniforme. Ou também pode estar utilizando um pedaço de papel higiênico para fazer essa esfumaçada no grafite, tá? Então, vamos lá. Aqui para o vídeo, eu vou utilizar um grafite 4B, que eu acho que ele é melhor para aparecer no vídeo. Mas vocês podem estar organizando na folhinha de vocês, ou do mais escuro para o mais claro, ou do mais claro para o mais escuro. Vocês vão fazer quantas tirinhas, né, de acordo com a quantidade de lápis que vocês tiverem. Aqui eu vou fazer uma tirinha de 15 centímetros, tá? E vou dividir ela de 3 em 3 centímetros. Vocês podem estar fazendo outras divisões também, não precisa necessariamente ser essa medida igual a minha. E esse exercício ele é fundamental para a gente conhecer, né? Conhecer o nosso lápis, saber as tonalidades que a gente tem. O grafite ele é uma técnica muito utilizada para os desenhos realistas, né? Desenhos naturalistas, para trabalhar os efeitos de luz e sombra. Com essa divisão aqui, vocês podem estar fazendo de outra maneira também. Importante é que vocês consigam, né, vários quadrinhos e consigam descobrir as tonalidades. Então, no início, sempre anotar qual foi o lápis que utilizou, tá? E o primeiro quadrinho, ele vai ser mais forte, então, eu vou colocar mais pressão na minha mão, tá? Vou trabalhar com o lápis um pouco inclinado. Vocês podem estar optando por trabalhar ou com movimentos circulares, ou trabalhar com ele na mesma direção, cuidando sempre, né, para ficar uma textura bem uniforme. E a gente vai, aos poucos, vai cobrindo, né? Então, essa vai sendo a tonalidade mais escura aqui que eu consigo com o meu 4B. Se eu usar um grafite mais duro, né, eu vou ter uma tonalidade diferente dessa aqui no mais escuro.
Então, posso estar trabalhando também que é a direção oposta, né? Para cobrir melhor alguma falha que ficou. E assim eu vou seguindo. Depois pra frente, se vocês conseguirem mais, vocês podem estar acrescentando tirinhas, podem estar ou refazer o exercício também para treinar. Eu mesma já fiz esse exercício várias vezes. Às vezes eu vou fazer um outro curso e tem esse exercício novamente, faço ele. Sempre a gente aprende, né? Sempre que a gente tá praticando, a gente tá treinando. Então, essa aqui é a minha tonalidade escura do 4D. Depois, quando eu for espalhar, ele ainda vai ficar um pouco mais uniforme. Tá? E isso eu vou repetir, né, com os outros quadrinhos. Porém, agora eu vou colocando menos pressão na minha mão. Vou tentando, né, deixar mais leve, deixar uma tonalidade mais clara, né? Sucessivamente, de forma que faça um degradê da cor, do escuro para o claro. Processo, né? Só que agora com menos pressão na minha mão. Então, essa já é uma tonalidade mais clara que eu tenho com o meu 4B. Que vou passar ele um pouquinho na direção contrária, tentando preencher melhor. Né? Pra ficar bem uniforme, né? Não ficar riscos aí no meio. E depois ainda vamos uniformizar melhor com o papel ou com o esfuminho. Então, vou lá. Agora o meu terceiro quadrinho, né? Terceira tonalidade. Vou clarear um pouco mais. Menos pressão na minha mão. Ainda me restam aqui dois quadrinhos, né? O último vai ser branco, vou deixar ele branco, que vai representar a parte do brilho, né? Quando eu tô trabalhando o meu desenho. E aqui eu vou tentar deixar um pouco mais claro que o anterior. E aí, feita essa parte aqui do grafite, eu vou pegar o meu papel higiênico e vou dar uma leve suavizada. Eu vou começar do mais claro, né, para o mais escuro, para não tá levando esse grafite e perdendo, né, a parte clara. Então, eu começo da parte clara e vou puxando ela aqui, suavizando. Dando uma uniformizada. E no final, às vezes, caso vocês acharem que não deu tanta diferença entre um quadrinho e outro, vocês podem também estar acrescentando mais uma camada, né, pra escurecer, né? Alguma coisinha que saiu fora pode estar, né, vindo aqui e limpando, ó. Então, essa é uma das maneiras de estar fazendo a escala tonal. Outra maneira que eu vou estar fazendo agora é uma tirinha só. E vocês vão estar trabalhando esse mesmo degradê, porém sem essa divisão das linhas, tá?
Então, aqui eu vou fazer uma tirinha de 6 centímetros por 3. É o mesmo processo. Vou começar com o lápis escuro, bem escuro, vou pôr bastante pressão na minha mão. E vou vir pra cá e vou clareando, vou soltando, suavizando. Mesma coisa, vou chegar aqui no final, vou deixar o meu espacinho branco, né, minha partezinha branca. Posso estar fazendo um traçado na direção contrária para uniformizar melhor. E aí, vou espalhar. Eu prefiro nas áreas maiores espalhar com o papel. O esfuminho eu gosto mais para lugarzinhos menorzinhos. É importante preservar, né, a parte branca, a parte do brilho. E então está aí a segunda opção de escala tonal. Vocês podem estar fazendo das duas formas também para testar.